Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o uso crônico de medicações como omeprazol, esomeprazol e lansoprazol, ou seja, a classe dos inibidores de bomba de prótons. Essa semana esse não seria o nosso assunto aqui no canal, mas devido à quantidade de telefonemas que eu recebi, e-mails, WhatsApps de pacientes, inclusive alguns que eu não falava há um tempão, legal gente que vocês procuraram saber o que tem que ser feito, mas de preferência que eu vou falar para todo mundo é: procure o seu médico, procure o seu gastroenterologista de referência, porque é muito importante entender por que você tem essa medicação prescrita a longo prazo, ou seja, por que você usa isso todos os dias. Primeira coisa que tem que rever é isso. Bom, esse estudo que causou essa revolução na mídia essa semana é um estudo publicado na Gut. A Gut é uma revista, né? Gut significa intestino, tá? E é uma revista que publicou um estudo feito por pesquisadores de Hong Kong. Esse estudo envolveu uma quantidade imensa de pacientes, mais de 63 mil pacientes, e esses pesquisadores acompanharam esse grupo de pacientes por, em média, 7,6 anos. E no caso dessa população estudada, esses pacientes eles tiveram infecção pelo H. pylori, pelo Helicobacter pylori, que é a bactéria que coloniza a maior parte dos estômagos do mundo, né? E que, quando essa bactéria está presente, ela pode causar câncer gástrico. Então, o estudo ele trata do risco dobrado que se observou, ou seja, a prevalência de 0,24%, que é o dobro da esperada para essa população, né, para essa faixa etária, enfim. E esses pacientes usaram por tempo prolongado, como eu disse, um acompanhamento de 7,6 anos, é o que o estudo acompanhou, essa medicação. Então, no estudo, quanto mais tempo se usou o omeprazol, quanto maior a dose, maior foi a prevalência encontrada de câncer gástrico. Esses pacientes tinham a bactéria Helicobacter pylori, ou seja, a grande causadora de úlcera duodenal, né, uma grande causadora de úlcera gástrica hoje no mundo, erradicada, ou seja, eles precisaram tratar dessa bactéria e depois ficaram com a prescrição crônica, né, a longo prazo, como é muito comum, dessa medicação chamada inibidor de bomba de prótons. E o que essa medicação faz? Então, como o nome mesmo diz, ela inibe a bomba de prótons, a bomba produtora no estômago de ácido clorídrico. Então, gente, a gente tem que rever por que vocês têm essa prescrição crônica. Hoje, existem um monte de causas novas para refluxo que a gente tinha uma grande dificuldade, por exemplo, no passado, de fechar diagnóstico. Não só de refluxo, mas de gastrite crônica, né, de sintomas dispépticos, como a gente fala. Aqueles sintomas de estar sempre cheio de gases, má digestão, dor aqui no epigástrio, de eructações frequentes, ou seja, arrotar com frequência, enfim. Bom, tudo isso tem uma quantidade normal acontecer em um dia. Ou seja, por exemplo, no refluxo, a gente tem um pH razoável, né? Então, toda vez que você tem mais do que 4 ondas por minuto, que dura mais de 4 segundos, num pH menor que 4, você tem um refluxo patológico. Porque o refluxo gastroesofágico, ele até acontece para todos nós numa certa frequência por dia. Quando essa frequência é muito alta e quando a gente também tem muitas queixas frequentes de dor no estômago e tal, a gente tem que estudar a causa disso. Hoje, a gente tem, por exemplo, intolerância à lactose, que é uma coisa muito frequente, né, que a gente hoje fecha diagnóstico com muito mais facilidade, porque a gente tem testes muito mais fidedignos, com uma acurácia melhor. A intolerância ao glúten também é causa de refluxo crônico, ou seja, causa de dispepsia crônica, de má digestão crônica. Outra causa que hoje em dia a gente fecha diagnóstico com frequência é a esofagite eosinofílica. Tá, não é uma doença comum, mas é uma doença que, por exemplo, tem um tratamento bem diferente e que exige, por exemplo, o uso crônico de corticoide tópico. Então, a primeira coisa a perguntar é: quanto tempo você não faz uma endoscopia? Há quanto tempo você não visita o seu gastroenterologista? Então, precisamos saber se você realmente demanda esse uso crônico dessa medicação ou de qualquer uma dessa classe. Então, esse foi o assunto da gente dessa semana. Eu espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas de vocês. Quem ainda não teve as dúvidas esclarecidas, por favor, fiquem
à vontade, pode fazer pergunta aqui no canal, pode fazer pergunta pelo Facebook, pelo Instagram do Instituto Mônica Viana, tá? Ou mandar um WhatsApp para o celular da médica de vocês que vocês têm. Então fiquem à vontade, tá bom? Eu quero mais é que vocês pensem mesmo a respeito disso. Muitos de vocês, na verdade, têm uma ansiedade muito grande e por isso tem uma produção maior de ácido, sentem com mais frequência essas queixas digestivas. Vamos pensar se realmente é necessário usar cronicamente esse remédio, tá bom? Então era isso, gente. Continuem se inscrevendo no canal, continuem mandando sugestões. Muito obrigada por essa sugestão dessa semana. Eu acho que ficou bem legal abordar esse tema no momento em que todo mundo está falando sobre isso. Até a próxima.